WePlan Cast. Bom, vamos lá, pessoal. Estamos aqui para o segundo episódio da WePlan. O primeiro ficou tão bom, né, Ismael, que a gente já está no episódio número 2. Resolvemos botar a rodar. O que era um mero teste se tornou uma coisa definitiva. Tenho certeza aí que o conteúdo ficou muito legal. E hoje a gente vai trazer um conteúdo interessante, né, uma história aí para o pessoal se engajar mais com a WePlan. A gente vai falar como surgiu a WePlan. Então, para isso, a gente hoje trouxe o Renan. Então, Renan, se apresenta aí para o pessoal, explica quem é você, o que você faz na WePlan, e depois a gente quer ouvir uma história boa aí sobre como surgiu a WePlan. Então, pode se apresentar aí para o pessoal. Legal, Johnny. Então, meu nome é Renan Assunção, eu sou um dos cofundadores da WePlan, juntamente aí com o nosso time. Eu trabalho já há 10 anos nesse segmento, né? Comecei lá em 2010, trabalhei com uma das principais marcas do segmento, com a Finger, uma empresa fantástica aí no qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte, né, por tanto tempo. E a minha jornada, eu iniciei, como vendedor projetista, né? Então, eu iniciei lá em Passo Fundo, iniciei com a parte de projetos, né? Sempre gostei muito de vender. Então, eu tive uma época lá, depois apareceu uma oportunidade de trabalhar em Porto Alegre. Fiquei também um período lá de 2013, quase ao final aí de 2014, até que surgiu uma oportunidade de trabalhar na unidade aqui de Chapecó, onde eu fiquei por um período de 6 anos, né? Então foi um tempo aí bem bacana de aprendizado. E hoje sou líder de negócio aqui na WePlan e estamos à frente de um projeto bem inovador, bem bacana, que vai ser legal hoje poder contar um pouquinho mais dessa história. Legal, bacana. Então, assim, antes de você começar falando da história da WePlan, eu vou explicar, assim, me colocando também como empreendedor, eu tive um momento quando eu empreendi que foi meio que uma faísca, sabe? Aquele estalo, assim, né? Aquele plim, poxa, aí tem uma oportunidade, né? Então, assim, para o pessoal entender o que foi a faísca para a ideia do surgimento da WePlan. Se teve, é claro, uma faísca, né? Claro. Eu acho que as grandes ideias, elas nasceram de uma pequena faísca ali. E se teve essa faísca, como foi isso? Como surgiu essa primeira ideia da WePlan? Teve sim, Johnny. Na verdade, assim, o porquê que a gente começou a pensar em algo diferente para esse mercado, né? Eu tenho muito fresco isso na memória. Se eu não me engano, aí foi final de 2017, né? O Diego, que é meu sócio hoje aqui na WePlan, a gente trabalhou junto por um período bem legal aí dentro do ponto de venda dessa grande marca. Cara, eu me lembro muito bem, assim, num dia que a gente saiu da empresa no qual a gente estava trabalhando, né? Foi fazer um happy hour, eu e ele, tomar uma cervejinha, né? Comer um hambúrguer. E é mais ou menos como aquelas histórias que a gente escuta, né? E a gente começou a se questionar, porque a gente veio com uma velocidade, assim, as coisas mudando muito rápido, né? A gente vê inovação em todas as áreas, né? E a gente começou a se questionar o seguinte ponto. A gente olhar para trás, né? No nosso, do jeito que a gente trabalha hoje, não teve uma evolução, né? A gente olha para os nossos concorrentes, a gente olha para o que a gente fazia lá em 2010, o que a gente está fazendo hoje, perante o consumidor final, perante o mercado, não mudou. Então a gente queria trazer algo diferente, né? Algo que as pessoas pudessem ter acesso ao nosso trabalho, né? Acesso ao nosso produto, aos nossos serviços, mas de uma maneira mais eficiente, uma maneira que a gente pudesse respeitar muito tempo das pessoas, né? Então a gente começou a olhar para esse mercado, né? Então teve sim, Johnny, e aí a gente tinha entendido que a gente precisava trazer um modelo de negócio mais eficiente, né? Respeitar mais o tempo das pessoas. E aí foi que a gente começou. Então, e a gente também começou a se questionar muito, por exemplo, se a gente pegar no nosso segmento hoje de imóveis planejados, a gente viu nesse período aí de 10 anos a indústria moveleira evoluir constantemente, empregar muita tecnologia no processamento de imóveis, né? O software que a gente utiliza hoje dentro dos pontos de venda, né? Em qualquer marca hoje, marcenaria está usando, alguns arquitetos utilizam esse software também, ele teve uma evolução muito constante.
né? Ano após ano ele ficou uma ferramenta muito boa de trabalho. Mas a gente entendia que o ponto de venda, né? E hoje, galera, se a gente for analisar o seguinte, a gente imaginar que do jeito que o consumidor final, a dinâmica é o consumidor final com o seu arquiteto, né? E consumir o produto lá na loja, da maneira que ele fazia lá em 2010, 2009 e do jeito que ele fazia até então recentemente, no período lá de 2017, 2018, que foi quando a gente começou a pensar no modelo da Oiplan, ele era o mesmo, né? Então a gente vê assim as coisas hoje evoluindo numa velocidade gigantesca e nós ali estava engessado o ponto de venda. A gente viu toda a cadeia evoluir, né? Indústria, software, mas o jeito ali na ponta ele estava... É isso que a gente queria mudar, né? A gente queria fazer esse processo mais rápido, mais otimizado. Bacana. Então a maneira de vender, né, o ponto de contato, o calor ali que você tinha com o consumidor é o que carecia talvez ali de um jeito diferente, né? Talvez uma fórmula, como eu falei no episódio anterior ali, uma fórmula do sucesso ali de como atender melhor. É uma coisa que me chamou a atenção, Renan, quando você falou que é uma conversa lá no restaurante, jantando, né? Uma conversa de bar e tal, assim, é a fórmula para, se você procurar, né, qualquer startup nasceu assim nessas conversas assim totalmente despretensiosas, assim, sabe? Mas é realmente um descontentamento com o status quo, assim, com o que é o padrão tradicional, cara, isso tem oportunidade. E é bacana, sabe? Me inspira muito ouvir isso, porque isso que você fez é um protagonismo, sabe? No mercado, no planeta, porque é alguém que está incontente com algo e vai atrás ativamente para melhorar aquilo. E acima de tudo, né, Johnny e Renan, no mercado extremamente tradicional, né? Como é que você vai conservador, inovar? Né? Conservador. Como é que você vai inovar para vender móveis, né? Tipo assim, vender móveis, pode vender pela internet, mas móveis planejados é diferente. Porque ele envolve muita questão que tem que ser precisa, né? E aí você... não tem como inventar a roda, mas eu achei genial quando eu tive contato, né, com toda a ideia do projeto, porque foi pensar muito, muito fora da curva, né? Eu acho que vocês conseguiram isso. É que se a gente for analisar, né, Ismael, quando a gente fala, Johnny, por exemplo, de inovação, mas o simples fato de tu pegar um processo que já existe e tu deixar ele mais otimizado, mais rápido e com melhor custo, é inovação. Então, a Oiplan foi baseada em cima disso, né? A nossa ideia sempre foi isso, a gente encurtar muitas etapas, né? Se a gente for analisar hoje, o ativo mais precioso que a gente tem hoje é o tempo, né? Então, hoje o processo da Oiplan, ele economiza o tempo das pessoas, e não só do consumidor final, do parceiro nosso também. A gente consegue levar muito benefício hoje aos envolvidos, né? Aos credenciados, sejam eles ali, falando até da própria indústria, né? Indústria 4.0, falando sobre os nossos credenciados montadores, arquitetos, projetistas, designers. Então, a Oiplan foi pensada em otimizar muito o processo para todos, né? Bacana. E quando vocês idealizaram lá no começo, claro que deve ter surgido ideia e o insight, assim, quando a gente começa a formular uma coisa nova, a gente começa a pisar nas nuvens, assim, né? A gente vai imaginando muitos cenários e pensando muitas soluções, mas teve um elemento central, assim, alguma coisa que, poxa, você olhava para aquilo e dizia assim, ó, isso se as pessoas perceberem isso que a gente está propondo, né? Esse valor aqui que a gente quer passar, que a gente quer vender, isso aqui é a síntese, digamos assim, é o que tem de mais, digamos assim, resumido de valor da empresa. Seria realmente aquilo que você falou, o tempo. Então, é o ativo mais precioso. É o tempo do arquiteto, é o tempo do próprio cliente de ter o orçamento rápido, é o tempo da indústria. Queria que você explorasse melhor essa questão do tempo, né? Essa questão de otimizar o tempo. Mas assim, volta lá na história, quando vocês pensaram assim, cara... Que aí vai envolver até assim, Johnny, os nossos sócios, por exemplo, hoje no projeto da Oiplan, né? O porquê que a gente foi atrás das pessoas envolvidas, né? E como que a gente fez essa conexão. Perfeito. Como é que vocês pensaram, né? Vendendo a ideia para o primeiro cliente, né? Estou propondo isso, né? Então conta assim como nasceu, porque a gente sabe que inovação, empreendedorismo, startup, tudo muda o tempo todo, né? Então pode ser que o modelo já
mudou muito desde o começo, mas assim, lá nos primórdios, o que foi que vocês visualizaram assim como o ativo mais valioso, né, de proposta de valor da WePlan como inovação, né? Exato, e é bem que também que o Ismael falou, né, de um mercado muito conservador e tradicional, né? Então, quando a gente começou a pensar, é aquela vontade do empreendedor, né, John? Tu quer fazer algo diferente, muitas vezes tu nem sabe o que é, mas tu quer fazer algo diferente naquele mercado que está investido há muito tempo. Então, até hoje, se a gente for pegar o nosso quadro de sócios aqui, né, o Leandro, o Marcelo, que são empreendedores na área de tecnologia, na área de construção civil, a gente tem o Clair e o Anderson, que são da Zuc Consultoria, são pessoas aí sempre muito ligadas, né, à inovação, né? Então, eu me lembro que na época, quando a gente pensou em fazer algo diferente, a gente falava assim, cara, mas para a gente fazer algo diferente precisa envolver tecnologia, porque a tecnologia hoje proporciona, né, uma experiência do consumidor, fazer as coisas mais rápido. E a gente tinha na época aqui o Marcelo e o Leandro, que eram nossos clientes, inclusive, né? E a gente sabia que eles tinham já um aplicativo, né, dentro de construtoras, que é o Bivil, e eram muito ligados em projetos inovadores. Então a gente veio tomar um café com eles no escritório e bater um papo, falar da nossa vontade, né? E aí foi que eles gostaram muito de ouvir a nossa ideia, né, de fazer algo diferente, porque a ideia propriamente da WePlan nós não tínhamos, o projeto ele veio evoluindo constantemente num período de 2 anos. Então, e bateu muita sinergia entre as pessoas, né? Eu acho que isso é o principal também. Às vezes não adianta ter uma boa ideia, querer trazer pessoas de fora, mas não bater a sinergia, não bater o propósito. E aí foi que, quando a gente trouxe aqui para eles, a gente conversou, a gente acabou se conhecendo, alinhando o propósito e disse assim, cara, vamos encarar junto esse projeto. E aí que a gente começou a entender realmente o tamanho desse mercado, né? A gente fez muita pesquisa, a gente fez pesquisa de sul a norte do país, né? Com arquitetos, com consumidor final, com montadores, com projetistas, com indústrias, né? E aí, consequentemente, também a gente envolveu o pessoal da Zuc. Então a gente fez um time muito forte aí para começar a desenvolver. E a WePlan pivotou muito nesse período. A gente chegar no modelo que é hoje, cara, a gente tem uma ideia, a WePlan ela nasceu ali num modelo de franchise, a gente estava indo para uma ideia de franquia, cara. E olha o quanto a gente pivotou, né? Porque hoje a WePlan ela está totalmente fora disso, né? Perfeito. Até é uma analogia que eu ia fazer ouvindo o episódio 1, né? Que essa questão de formatar, empacotar a burocracia e preservar o arquiteto dessa burocracia e resolver isso para ele internamente, isso me pareceu muito uma cara de franquia, sabe? Só que não é franquia porque está centralizado, está aqui dentro, né? Então seria franquia se você pudesse revender essa fórmula para fora. Mas então assim, para vocês entenderem, pessoal, assim, o nível da inovação, que é uma mistura de muita coisa, né? Então é parecido com franquia, é meio que um marketplace. Cara, eu não sei meio como explicar. E é até interessante que a gente não consiga rotular a WePlan com uma frase, né? Talvez a gente vai perseguir para o resto da vida, né, Ismael, essa frase de como definir. A dificuldade de explicar. Perfeito, ela está em constante mudança, né? E tentando sempre agregar valor. Então, é isso que é interessante, dessa questão de nascer dessa ideia e ela mudar constantemente e se formatar constantemente, sempre buscando fornecer conteúdo e valor. A ideia por exemplo, da própria visão de uma franquia, a gente faz muita coisa que uma franquia faz, né? Por exemplo, nós criamos um manual que é um mapa de sucesso ali que tem como credenciado seguir aquele passo a passo para chegar no resultado final, né? Que hoje a maioria das franquias tem, né? Vamos dizer, tem ali o roteiro, né? De como fazer dar certo as coisas e também tem um padrão, né? Quando você padroniza essa questão de como passar um pedido, de como tirar uma medida, porque foi a síntese, né? Você resumiu tudo e chegou naquele melhor objetivo, né? Eu acho que é isso. Exato. E olha só, às vezes as pessoas perguntam muito sobre a sociedade, né? E a gente teve uma experiência muito boa aqui, porque a gente tinha a cabeça muito setada no modelo tradicional, porque imagina, foram 10 anos ali dentro, respirando MDF, né? Dentro de loja e fazendo sempre daquela maneira. Então, quando a gente tenta trazer algo novo para o mercado e fazer as coisas diferentes, muitas vezes a nossa cabeça vai nos boicotando as ideias, né? E aí
tu se complementa com outras pessoas de fora também, que trazem visões diferentes, né? Então isso vai te instigando. E então, por isso que a gente fala assim, cara, eu vejo hoje pela Azuki aqui, que são nossos sócios, né? O Anderson aí, o Clairton. Cara, eles têm um nível assim de estratégia, nível de implementação de gestão, né, que nos deu base muito sólidas para a gente começar o e-plan de uma forma organizacional, assim, numa velocidade muito bacana. O Marcelo Leandro, que eu estava falando, né, que tem a Nós Inteligência de Mercado, Nós Investimentos, então já vem também com esse know-how. Então foi um complemento disso tudo, né? E se a gente pegar um pouquinho hoje então da WePlan, né, até a gente chegar no formato de assim, cara, por que a gente não dá o controle do negócio na mão realmente do especialista? Porque se a gente for entender hoje, como o mercado ele vem à tona, e não estou aqui dizendo, tá, galera, que tá errado da forma que o mercado está hoje, estou só falando que tem um espaço gigantesco para a gente trazer algo diferente, né? Mais curto. Porque qual que era a nossa dor lá? Muitas vezes a gente recebia um cliente na loja e ele vinha lá com o projeto do seu arquiteto. E a gente sabia que ele teve algumas reuniões com o seu arquiteto para definir um projeto. Só que quando chegava esse projeto dentro da loja, muitas vezes a gente tinha uma certa dificuldade para adaptar o projeto que o arquiteto fez. A gente acabava mexendo em cores, porque às vezes o arquiteto pensou numa cor para o cliente, mas lá dentro da loja, na minha coleção, eu não tinha aquela cor para atender. Ou às vezes o arquiteto pensava numa altura de balcão, por exemplo, e eu também tinha que adaptar conforme a nossa modulação. E aí se tu pensar que para ti poder executar o teu mobiliário, agora eu estou olhando eu como consumidor final, eu tenho que contratar um arquiteto, empregar horas, como eu falei ali, para definir meu projeto, eu ir para dentro de uma loja para mim poder fazer o orçamento, né? Porque lá com o arquiteto não tem orçamento e hoje o WePlan proporciona isso, mas até então eu tinha que ir lá dentro da loja, pedir para o pessoal da loja replicar todo o meu projeto no software deles, eles tinham que fazer esse trabalho, ter as objeções, né? Então tinha que descaracterizar o que o meu arquiteto tinha criado, para aí sim eu ter um orçamento. E aí eu tinha que envolver o projetista ou o arquiteto da loja. E se eu fechar com aquela empresa lá, eu tenho que envolver um conferente também. Então, quando a gente fala que o processo era extenso, era por isso. Então, o que o WePlan faz hoje é a gente dar o controle na mão do arquiteto, né? Do especialista mesmo, ou do projetista, né? A pessoa que está credenciada com o WePlan, que vira especialista no assunto. E o seu cliente ele pode definir tudo com uma pessoa só, né? Tenta pensar hoje o consumidor final, ele aprovar o seu projeto dentro do escritório, um escritório credenciado ao WePlan, e o projeto dele já sair diretamente para uma indústria, né? Não precisa ir para uma loja, para os pontos de venda de diversas marcas, fazer orçamentos, né? Então, essa é uma das velocidades, um dos pontos chaves que a gente colocou ali. E a bacana é que, acho que um dos pontos que mais me conquistou, Renan, assim, pensando agora lá da nossa conversa inicial, foi realmente entender que a WePlan nasceu de uma maneira pequena ali, como toda empresa, mas com a mentalidade de empresa grande, né? Com organização em todos os processos, e eu acho que isso deve muito aos envolvidos, né? Que nem você mencionou, o quadro de sócios são pessoas extremamente evoluídas, né? E com um olhar para essa parte da tecnologia, do mercado, que o mercado mudou, e isso tornou a WePlan hoje uma empresa muito mais completa e muito mais organizada, né? Isso tem muito valor para o mercado, porque você vai errar menos, né? E quando erra pequeno, né? Erra pequeno, acerta grande. Acerta grande, exatamente. E é bem isso, e tá no nosso DNA aqui desde o início, né? Vamos dividir para multiplicar. E essa é a ideia da WePlan. Bom, é isso aí. Então a gente já teve aí uma introdução como surgiu a WePlan, mas agora eu quero puxar um momento mais tenso aí, momento treta do episódio, porque assim, até onde eu sei, Ismael, você também trabalhava no mesmo ramo do Renan, né? Fazia lá a venda de imóveis planejados, então vocês eram concorrentes, né? O que fez assim vocês saírem da cadeira de concorrentes, de marcas diferentes, né, inclusive, para trabalhar junto ali, unir forças, né? Então, qual que foi o gatilho, assim, o que foi o valor que vocês perceberam
para unir forças no sentido, né, em direção a algo maior, né? Porque para, entre aspas, assim, dois inimigos começarem a lutar a mesma batalha ou entrar no mesmo time, tem que existir alguma coisa muito interessante para fazer, né? Você não pode com eles, junte-se a eles, né? Cara, é legal. É muito bacana, né, a gente poder hoje estar junto aí, gravando um podcast, né, Ismael? Falando um pouquinho, contando até a história aí, e como a gente tá junto. E, cara, eu e o Ismael, a gente foi concorrente aí por 6 anos, mas sempre com respeito, né? Era aquele concorrente que me fazia todo dia acordar de manhã e dizer assim, cara, ou eu me mexo ou o cara me atropela, né? E sempre com um trabalho muito legal, né? Quem tá há muito tempo assim no mercado, desenvolvendo um trabalho como o Ismael sempre desenvolveu, a gente tem que respeitar. E eu sempre fui cara de trabalhar com os melhores, né? Sempre eu gosto de estar perto de gente que é melhor que eu, gente que me puxa para cima todo dia. E a gente chegou num ponto da WePlan aqui, as coisas começaram a andar muito rápido, né? E eu me lembro que a gente teve uma reunião entre os sócios e a gente falou assim, cara, a gente ia trazer agora alguém aqui pro comercial, quem que vamos trazer? Na hora eu pensei no Ismael, né? Agora não foi fácil trazer o cara para cá. Porque pensa o seguinte, né? O Ismael vai lembrar, eu nunca me esqueço o dia que a gente conversou aqui à noite e apresentar a ideia da WePlan para ele, né? Porque eu me coloquei também no lugar, se alguém viesse me apresentar essa ideia, eu lá dentro do jeito que eu estava fazendo as coisas sempre, eu na primeira vez ele me falou, cara, isso aí não vai dar certo, isso aí é loucura, né? Extremamente tradicional, né? No mercado a gente tem muita segurança, eu acho que isso traz um valor aí para o passe, né? Porque se tu entende que alguma coisa pode não dar certo, se preocupa com o processo, é porque tu tá se preocupando com a empresa, né? Com todo o fluxo, com o cliente, né? Com o cliente, com os resultados, né? As entregas. E foi isso aí. A parte interessante, assim, que talvez o pessoal não conheça aí, quem está nos ouvindo, a gente foi concorrente, né, como o Renan comentou, por mais de 6 anos aí. E a gente nunca trocou uma palavra um com o outro, a gente não se conhecia. Era só de vista, assim, né? Aquela concorrência meio que, eu vi que o Renan tá fazendo alguma coisa lá, a gente via na mídia, enfim, que realmente estava sempre presente. E o cliente nos dava algumas brechas de que sim, a pessoa era muito boa, né? Porque, tá na Finger, daí de repente tá com o mesmo cliente, quando vê, fechou, né? E eu, na época, nós concorremos muito no período da SCA, né? Então, eram 2 empresas muito próximas, assim, quanto a produto, né? E é isso, né? A concorrência, quando ela é leal, quando a pessoa admira a outra, quando você perde um negócio, ele não dói tanto, né? Ou quando você perde, por exemplo, para alguém que realmente você entende que tu tem mais diferenciais que aquela pessoa, mas quando a gente, até um caso bem interessante, hoje a gente está todo mundo junto aí, o espaço daqui da nossa cowork foi, a gente orçou todo ele na época na SCA, a gente fez um orçamento de todo o espaço e eu sabia que tinha Finger na jogada também, que era o Renan que estava na outra ponta. E o Marcelo e o Leandro eram os clientes, né? Que hoje estamos todos juntos. E eu lembro que a gente acabou fechando então a sala de reuniões, né, a sala principal com a SCA, e fizemos um bom trabalho, graças a Deus. Eu acho que isso prova mais uma vez que as pessoas que passam no teu caminho, a gente sempre tem que dar o máximo, né? Atender como nunca, fazer sempre o melhor, porque uma hora ou outra isso vai voltar para ti por uma indicação, vai voltar agora, por exemplo, como uma sociedade ou trabalhando junto, né? E eu lembro que o Marcelo chegou numa determinada data para mim e disse: Ismael, a gente vai fechar contigo então a sala de reuniões e o restante a gente vai definir com a Finger. E aí eu não fiquei triste por isso na época, né? Lógico, a gente estava abrindo mão ali da metade do negócio, mais ou menos, na época, e eu disse para o Marcelo: tá, menos mal então, perdi pro Renan, perdi para alguém bom, né? Eu falei isso, e olha como grava, o Marcelo recentemente comentou com nós, teve uma coisa que me gravou em todo o processo entre o Renan e o Ismael, que a gente entendeu que eram pessoas excelentes assim, na condução de todo o atendimento, foi que quando o Ismael perdeu o negócio, ele disse que ele ficou feliz porque ele perdeu pro Renan. Tipo, entendeu que, venci parte do negócio e parte do negócio ele é meu sócio. Tá com uma pessoa boa, né? Mas é isso, cara. Eu acho que as conexões, as boas pessoas, elas
elas se aproximam, né? Uma hora ou outra junta, né? E é aquilo, né, Johnny? Acho que não basta também só ser bom profissionalmente, né? É um alinhamento de propósito, é um alinhamento de ética, né, de trabalho, de conduta. Então, que bom quando a gente consegue unir tudo isso, né? Acho que tem que ser dessa forma, senão não tem como uma organização prosperar, né? Qualquer organização é feita de pessoas, né? E pessoas que a gente fala aqui na WePlan, né? São pessoas que gostam do desafio, né? Que gostam do difícil. E a gente viu isso na primeira reunião. Foi difícil convencer o Ismael, né? Na verdade, vender a ideia para ele, né? Mas logo depois já comprou muita ideia, já vestiu a camiseta, já está no sangue já. Então, é isso aí. Eu tô curioso para saber, Renan, assim, legal a história e tal, mas assim, ó, eu tô curioso para saber como é que você chegou para Ismael, né? Como que você abordou ele, contou para ele qual era a proposta, assim, o que você vendeu para ele, né? Porque é isso, né? A empresa é uma luta diária, é uma venda. Todo dia você tem que vender a ideia, né? Tem que convencer para chegar um dia a ser relevante no mercado. Como que você chegou para o Ismael e recrutou ele, digamos assim, para o time? Como que você apresentou? E depois, Ismael, eu quero ouvir de você, né? O que você pensou primeiro? Tipo, esse cara tá maluco? E depois você aceitou. E aí foi uma ideia bacana, enfim, tá dando certo. Conta aí. Cara, eu tive que vender todo aquele entusiasmo, né? Eu tive que colocar para fora, assim, o que estava pulsante dentro de mim, né? De dizer assim, Ismael, olha, cara, o tamanho desse mercado, ele está engessado há muito tempo e a gente está aqui para fazer algo diferente. A gente está levando oportunidade para as pessoas, né? Uma oportunidade de negócio para os profissionais, uma oportunidade de investimento para os clientes. Então, tentei pegar ele pela emoção da coisa, né? Do propósito também. A gente fala aqui na WePlan, a gente tem um propósito muito grande também de ajudar os profissionais, né? Trazer as pessoas, a gente poder passar o nosso know-how hoje, de compartilhar o nosso conhecimento. Hoje aqui na WePlan é tudo muito colaborativo. Então eu vendi a ideia, esse conceito para ele, né? O conceito de vir para uma empresa horizontal, uma empresa onde a gente trabalha assim, construindo, desenvolvendo, todo dia a gente pensa em coisa nova aqui. E eu senti isso nele, sabe? Que é um cara inconformado aí, a gente precisa de pessoas assim. Então, eu acho, né, Ismael, foi mais ou menos por isso, né? Vendia assim a emoção da coisa, né? Exatamente. De querer fazer algo diferente e pensar sempre a longo prazo. Então, comprou muito bem essa ideia. E veio num momento assim que, de certa forma, eu não estava pensando de maneira alguma em perder a minha própria estabilidade, o que eu conquistei, né? Foram mais de 6 anos no mesmo grupo, né? Que pegou ali o período de SCA, Bom Tempo, e por último então estava com a coordenação ali da Macro, né? Da Macro Móveis, trabalha com a linha da Dalmobile, e eu estava muito bem. Eu acho que num período assim, como carreira, né, que eu tinha uma equipe para prestar conta, eu conseguia somar com as pessoas, né, que é pegar alguém que está iniciando e auxiliar nesse processo, ou fazer melhorias para o processo se tornar mais ágil, né, ou mais assertivo. Então foi um momento que para mim eu não pensava em outra coisa, né, eu não tinha espaço para entrar uma dúvida, por exemplo, no meu negócio, né. E o Renan trouxe a ideia. Eu acho que uma coisa que eu aprendi, assim, eu sempre deixei as oportunidades, eu nunca abri mão assim de ouvir, né? Pelo menos ouvir alguém, né? E tanto que eu não tomei nenhuma decisão, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira conversa. Eu ainda estava bastante resistente, né? Para entender o modelo de negócio. A primeira coisa que eu disse foi que não funciona assim, né? Tá? E quem que faz isso, quem que faz aquilo? Foi a parte mais dura assim para mim, né? Mas me deixou extremamente incomodado, inconformado, porque eu fui para casa e eu disse, meu Deus, o que esses caras estão inventando, cara? Como é que, né? Com que ferramenta, com que pessoas eles vão conseguir trazer esse volume, esse resultado, né? E estava num período ali de início da empresa também. Então, mas dentro de mim eu já tinha aceitado o risco,
né? Eu aceitar o risco de, meu Deus, é uma coisa que estava pulsando ali muito mais do que a questão da certeza, da estabilidade que eu estava no momento, né? Porque eu poderia me manter na empresa que eu estava por muito tempo, é uma empresa querida e que eu sempre vou ter uma imensa consideração. Eu cresci ali, né? Todo o meu profissionalismo veio dali. Então, mas foi realmente no desafio, encarar um desafio muito maior, mas eu tinha certeza que com as pessoas certas, eu acho que isso eu deixo bem claro desde quando eu entrei, quem me motivou muito para entrar foi o Renan, que me buscou desde o início, né, para apresentar o projeto, mas eu acreditei na pessoa dele, mesmo, como voltando no assunto anterior, mesmo sem nunca ter trocado uma palavra pessoalmente. Então, isso foi importante porque eu vi uma pessoa muito parecida comigo na liderança. E aí eu disse, cara, então se ele é parecido comigo, se eu entendi, eu senti isso, essa energia boa, ele não vai deixar ninguém para trás. Ele não vai deixar nenhum cliente para trás, ele não vai deixar nenhum colega de trabalho para trás. Então eu acho que eu quero me conectar com esse tipo de pessoas, né? Com essa energia. Aí o Marcelo também eu já conhecia, como foi meu cliente e tal. Eu entendia também que eles inovaram muito nesse mercado. E uma coisa que importa muito, se manteram no mercado, né? Já tinham se passado mais de 5 anos que eu atendi eles, vendi, enfim, e eles estão em alta. Eu comecei a ouvir mais sobre eles, comecei a saber mais sobre a Nós Investimentos, sobre a forma que o Marcelo e o Leandro tratam a empresa deles, né? E os clientes deles também, sempre trazendo inovação. Eu disse, cara, eu acho que essa equipe é muito boa. E cada vez que a gente sentou para conversar foi aquela imersão de muito conteúdo, né? E aí eu me vi muito próximo, né, deles, como pessoas parecidas, né, comigo. E aí eu realmente senti que era a hora de eu tomar uma decisão tão grande como essa, né? E foi então que eu disse o sim ali para a proposta. E estamos aí junto, acho que muito engajado aí no propósito, né? Do crescimento, no propósito de realmente alavancar algo que é dúvida para muitos, mas é certeza para nós. Então, acho que isso é o que nos faz acordar todo dia e vir para cá realmente dar o máximo, né? Bacana. Mais para frente a gente vai também dar oportunidade para a galera que faz parte, né? Quem faz parte da WePlan, inclusive a gente tem uma pauta aí para os próximos episódios para explorar melhor, né? E trazer mais pessoas que fazem a WePlan e dar voz para eles também explicarem como é que foi esse primeiro contato aí, como é que foi o recrutamento do Renan e como tudo surgiu. Mas assim, Renan, assim, brevemente tu consegue dizer para nós assim quais foram os desafios de encontrar as pessoas certas para fazer a WePlan desde o começo? Porque assim, no começo às vezes a gente tem poucas balas no cartucho, né? Porque é tudo começo, é tudo muito incerto, né? Extrema incerteza, inovação, enfim. Você tem que dar um tiro certeiro muitas vezes, né? Então assim, como é que foi esse desafio de recrutar as pessoas? Conta pra gente aí. Exatamente. E é um desafio diário, né? Um desafio constante, né? É a questão de trazer gente boa e reter gente boa, né? E eu vejo que assim, Johnny, por exemplo, o Ismael mesmo falou ali, né? Teve essa questão de estabilidade e tudo mais. E a gente, pegando até um pouquinho, voltando um pouco atrás ali, a WePlan, a gente planejou ela, a gente vinha desenvolvendo ela por 2 anos praticamente, e aí quando a gente fala assim, agora vamos colocar rodar, vem uma pandemia. E aí tudo muda, e aí vira incerteza, e isso afeta todo mundo, né? Então, desde a pessoa que está lá dentro de uma empresa, aqui eu estou talvez um pouco mais confortável, eu estou mais confortável dentro do modelo que eu estou atuando já há muito tempo, isso aflora, né? E faz as pessoas também pensarem em coisas diferentes. Mas o desafio da gente pegar as pessoas certas e não vem ao encontro assim, que bom quando a gente encontra a pessoa com o propósito alinhado, né? E com a parte técnica também já muito desenvolvida. Aí é o conjunto perfeito. Mas a gente fala assim, o principal é a gente trazer as pessoas certas em questão de alinhamento, né, com a cultura da empresa. A gente fala muito em cultura aqui dentro.
como a gente costuma dizer, né, que a cultura ela come a estratégia no café da manhã, né? Então, a gente sabe que a parte técnica a gente vai desenvolver das pessoas aqui dentro. Mas a gente teve muita sorte, a gente trouxe aí o Juliano para a parte de desenvolvimento, o cara sabe tudo de desenvolvimento e foi uma pessoa que entrou e totalmente inserido com o nosso alinhamento aqui, com a cultura da empresa. O Wesley também, o Wesley é arquiteto, hoje é nosso analista de projeto, sabe tudo de imóveis, tem uma experiência muito bacana de marcenaria também. Então, eu digo assim, é um desafio grande, mas a gente teve uma sorte muito, muito legal também nesse ponto, né? A gente conseguiu achar rápido pessoas com um alinhamento totalmente com o alinhamento da WePlan aqui, das pessoas que já faziam parte e extremamente profissionais. A gente fala hoje que a gente tem um time assim que são especialistas em cada área, acho que isso que é bacana também, a gente se complementa, né? A gente tem lá o Diego, cara, sabe tudo de Promob, entende muito de imóveis, né? O Wesley também é um arquiteto que entende de softwares, né, disponíveis hoje para a área de arquitetura, domina o Promob, que é o software que a gente utiliza. Teve uma experiência muito bacana dentro da marcenaria, né, que é um mundo que vem de encontro aqui também com o nosso. O Ismael, então, com todo o know-how dele na parte comercial, na parte de execução também, e poder levar isso para os nossos credenciados. Então, acho que isso que é o mais bacana. É um desafio, sim, né, gigantesco hoje recrutar pessoas, mas eu posso te dizer aí que o nosso aí foi... A gente teve sorte também de encontrar rápido essas pessoas aí. Só somando aí uma descrição sobre equipe, quando eu cheguei na WePlan, realmente tomei a decisão de vir para cá e comuniquei a empresa onde eu estava e tive essa preparação. Quando eu cheguei, e a gente sempre sabe o que a gente é capaz, né? Tem domínio, e eu imaginava, né, dentro da minha humilde comparação, que eu dominava, por exemplo, o Promob, né? Que eu realmente conheço muito, muito tempo ali, parte do meu período eu atuei usando esse programa, parte fazendo mais gestão, né? Mas quando eu cheguei aqui e eu comecei a ver e analisar, por exemplo, a forma que o Diego mexe no Promob, o que ele sabe de coisas que eu falei, meu Deus, como é que eu levava tanto tempo para fazer isso, né? Atalhos e formas muito mais rápidas e eficientes para construir. Eu vi que, então, tipo assim, tenho que respeitar muito essas pessoas que estão aqui, porque elas sabem muito e muito mais do que eu naquela parte. Então, tipo, vou focar muito no que eu sei, que eu domino, que é relacionamento e comercial. E da mesma forma o Wesley, até eu brinquei com ele há pouco tempo, que tipo, é difícil acompanhar ele no teclado do Note, por exemplo. Ele fez 1 milhão de coisas, ele já colou, já enviou. Eu falei, tá, mas você não vai enviar? Ele, não, já enviei. Tipo, é uma coisa que chocou pra mim, assim, né? Que eu respeitei muito cada um que tá aqui dentro, pela forma de atuação deles e pelo profissionalismo que é. Então, acho que o Renan foi muito feliz nas contratações e na parceria, né? Mas, acima de tudo, eu acredito muito em energia, assim, né? Energia boa, ela vai puxar pessoas boas. E acho que até por isso que a gente está com o Johnny hoje aqui, porque veio lá de 2010 da universidade, ali a gente se conheceu, um cara que sempre se destacou. E eu sempre nesse mesmo segmento, a gente sempre foi amigo, né? Amigo pessoal. Foi no meu casamento, tudo, a gente sempre se reuniu para fazer janta e tal. E o Johnny só está aqui hoje porque o propósito dele é muito alinhado com o nosso, né? Com o que ele tem de inovação. Nunca, um cara inconformado. Se tem uma palavra que descreve o Johnny, é inconformado com a situação de hoje. Sempre questionou tudo, né? Então isso eu acho que é muito importante. E é isso que faz, né? O network é isso mesmo, esse poder, né, das pessoas se relacionarem e não perder isso. E só para complementar também, Johnny, porque, cara, é legal, né, quando tu traz essa galera para dentro e eles compram muito rápido a ideia, né, do propósito da empresa, porque pensa o seguinte, às vezes tem alguma organização que ela quer adquirir novos clientes, mas ela não consegue nem reter os seus colaboradores, as pessoas que fazem parte da organização. Então, por isso que a gente fala muito da cultura aqui da empresa, né? Porque, cara, é um desafio diário. A gente está todo dia aqui desenvolvendo, pensando estrategicamente, né? Nas questões da empresa, mas a gente está com as pessoas engajadas aqui dentro. E isso facilita muito o trabalho. Essa questão de você ser complementar, né, ao trabalho do outro.
É por isso que em muitas rodadas de investimento enfim, no sucesso das startups, né? Enfim, quando o cara que vai investir, né? Quando o cara que está olhando para uma inovação, ele vai investir, ele pergunta muito da equipe, né? Que equipe que faz essa marca, que equipe que faz essa empresa, porque nenhuma empresa que é feita, por exemplo, de 3 programadores vai dar muito certo, porque vai faltar o cara do comercial, né? Vai faltar o cara. Então ela é uma equipe extremamente técnica, né? E fica limitada. Então essa questão de ser multidisciplinar, ter várias aptidões, de buscar pessoas complementares e não pessoas redundantes, isso faz bastante diferença, principalmente na inovação, né? Que a gente precisa que cada um faça muito bem o seu trabalho e mais do que tudo, consiga ficar focado no resultado daquilo que ele é bom para fazer e não estar preocupado, por exemplo, poxa, agora eu tenho que atender um cliente e não vou poder desenvolver o sistema enquanto isso. Então, assim, que bom que vocês puderam ter as pessoas certas para cada cadeira nesse momento. Legal, bacana, pessoal, mas assim, eu só vi história boa até agora, só ouvi sucesso e eu tenho certeza que nenhuma empresa nasce e tem sucesso do dia 1 ao momento de agora, né? Então, assim, eu quero ouvir o perrengue, eu quero saber o que deu errado, eu quero saber os tropeços no meio do caminho, né? Eu quero entender, então, Renan, quais foram as dificuldades que a WePlan enfrentou e principalmente no começo, né? Lá no comecinho, que eu sei que é o maior momento de inércia da empresa, né? Quando você tem que ligar os motores para decolar, né? E aí você chamou a tripulação, a gente acabou de falar disso, mas e aí? Quais foram os tropeços, quais foram as dificuldades? Você falou um pouquinho da questão da pandemia. Cara, isso foi bom? Isso foi ruim para a WePlan? Conta para nós aí. Cara, é bem isso, né? E se a gente puder falar, a gente teve bem mais erros do que acertos nessa jornada até agora. Isso posso afirmar aí 100%, né? Que foram bem mais dificuldades. E, cara, dificuldades tremendas, né? A questão da pandemia. Eu acho que a pandemia, a gente já vinha num processo de digitalização como um todo do mercado, né? Só que aí vem uma pandemia como essa, cara, aí antecipa aí 10 anos em meses, né? E como a WePlan ela vem nessa pegada digital, então a pandemia talvez aflorou assim, as pessoas procurarem alternativas em canais digitais, né? Poder dizer assim, então quer dizer que aqui com o meu arquiteto eu já mando meu pedido para a fábrica, já recebo meu mobiliário e já faço meu projeto, né? Então eu posso te dizer assim que a gente conseguiu performar muito bem nesse período. Agora, nossa, cara, as dificuldades foram imensas, porque quando tu começa, né, tu tem uma ideia, tá lá no papel, né? Passa 2 anos botando no rascunho e diz, agora vamos pro mercado. Aí tu vai pro mercado, toma cada tapa na cara e soco diário, assim, que chega a te deixar tonto, né? Tu realmente colocar em prática isso. E aí tu vai pivotando e vai ajustando durante os dias, né? E quando tu começa você, que nem começou aqui, eu e o Diego, operacionalmente, né, no dia a dia, tu bate escanteio e cabeceia, né? Tu cuida do financeiro, tu cuida do marketing, eu me lembro que logo no início ali, cara, teve um dia lá que a nossa primeira entrega de imobiliário, a gente pegou uma transportadora, não era especialista na entrega de imóveis planejados, né? A gente teve uma série de dificuldades, cara, peças avariadas. Eu lembro que a gente foi entregar num prédio aqui na cidade, nós tinha até o meio-dia para poder entregar toda a carga, senão eu tinha que pagar o adicional para a galera que estava ajudando lá a descarregar, né? E no começo tu tá iniciando, né, cara? Qualquer coisa tu quer controlar. Eu botei chapa na cabeça também e fui descarregar a nossa primeira entrega, né? O Diego teve uma primeira montagem lá que até de eletricista ele trabalhou, né? Pra você ter uma ideia. E cara, a gente fala, e é assim mesmo. O início, a gente passou perrengue pra caramba. Com a indústria também, a gente entender a dinâmica, né? A gente conseguir, por exemplo, fechar nossa primeira indústria. Cara, porque quando tu chega lá, cara, o que essa gurizada quer fazer, né, de diferente? Então, tem toda uma desconfiança também. A gente recebeu vários nãos, né, na cara, no início, de algumas indústrias.
Mas a gente sabe que é um processo, né? É assim que funciona. Então foi árduo, cara. Nossa, tem dias aí que era de sentar e chorar sozinho, né? De tamanhas dificuldades, né? Então daí vai atrás do primeiro escritório de arquitetura para ficar credenciado. O nosso MVP, né? Que é, até para quem está ouvindo aqui, é tu pegar a versão mais simples do teu negócio e de fato colocar a rodar, né? Fazer o fluxo inteiro ocorrer. A gente credenciou aqui um primeiro escritório, nós não tinha nem CNPJ, tá, gente? Para vocês terem uma ideia. Mas a gente já credenciou aqui o primeiro escritório, a gente já instalou o software, o Promob dentro do escritório lá, eles já atenderam o primeiro cliente e a cliente, né, talvez por questão da pandemia também, já quis fechar a negociação. Então, ali já validou, né? Então, quer dizer que um escritório de arquitetura ofertou lá o seu serviço, né, e apresentando a solução da WePlan, caso ela comprasse aquele orçamento que é aquele escritório, no qual até posso estar aqui, que é a Argo Arquitetura, o João e o Gregory, né, foram nossos primeiros parceiros aqui, eternamente grato para eles, tá na nossa história hoje, né, e foi legal, cara. Me lembro que num sábado de manhã o Diego me ligou e disse assim: Renan, o pessoal lá tá com o orçamento lá, o cliente quer fechar, quer pagar parcelado ali, quer dar em cheque. Falei, cara, fecha a venda, nosso MVP validando. E aí foi legal, cara, foi bacana. E talvez até voltando um pouquinho na questão da pandemia, né? Porque quando a gente iniciou o WePlan aqui foi quando fechou Chapecó. Cara, Chapecó fechou tudo, foi quando a gente iniciou a operação. E talvez essa cliente ela enxergou um valor muito grande também, dizer assim, não tô precisando nem sair de casa, né? Tô aqui já resolvendo meu projeto com o meu arquiteto e eu já posso já da mão dele já ir para a indústria. Então foi bacana. Mas o MVP como um todo, aí tem que validar a questão da entrega, a logística, a experiência final do cliente, né? Mas foi legal. Eu posso dizer que o nosso MVP ele foi rápido, né? E às vezes as pessoas, mas vocês já monetizaram o MVP de vocês? Cara, a gente já conseguiu monetizar, né? Então, desde a primeira vez a gente já conseguiu solucionar um problema da cliente, já monetizando, né? Toda a etapa. E aí daí para frente a gente viu que era assim, que se concretizou o que a gente vinha idealizando há tanto tempo. E aí a gente começou a acelerar, trazendo credenciados para dentro. Aí sim, saiu o nosso CNPJ, aí estruturamos todo o nosso trabalho de brand e tal. E as coisas vieram andando. E aí sim, né? Conforme... e hoje também, tá, Johnny? A gente tem, cara, diversos desafios durante o nosso dia a dia aqui. Só que daí hoje a gente já tem desafios que a gente já pode compartilhar com a equipe, né? Mas no início, quando tá só você e o teu parceiro, né? Vocês estão sozinhos na jornada, cara, é muito desafiador, cara. Nossa. É isso aí. Na prática, a teoria é outra, né? Por isso que é mandatório, assim, que você coloque a solução no mercado o quanto antes, porque é o mercado que vai te ensinar como que você tem que fazer, né? Vai te tirar o chão e o sono para te explicar como que você tem que fazer, né? Então, até falando por mim, uma das coisas que me motivou muito a empreender, focar mais nos empreendimentos agora foi justamente a questão da pandemia, porque o mundo vai evoluir 10 anos em um, né? Muitos novos negócios estão surgindo, infelizmente, né, em função de um problema mundial, mas é uma grande oportunidade, né? Até no mundo dos investimentos a gente fala que numa queda não é o momento de correr e se assustar, e sim de comprar. Então foi nesse momento de, né, digamos assim, de decadência, né, de algumas coisas que vocês empreenderam e perceberam aí mais oportunidades ainda, e também a gente vislumbrou uma mudança de comportamento do consumidor, né? Então, talvez você podia ficar lá no cantinho chorando, dizendo que, poxa, a pandemia acabou com a minha ideia, com o meu negócio, mas não, né? Você teve a capacidade de ter os olhos e olhar mais adiante, né? E perceber que ali se abriram mais oportunidades ainda do que você já visualizava, né? E ver que tudo muda o tempo todo, né? E a realidade é o dia a dia que explica para nós quais são os caminhos, né? E nessa questão, Renan, na questão dos caminhos, eu queria saber, assim, beleza, você já explicou rapidamente as dificuldades, mas, assim, o que foi a coisa mais difícil no começo? Porque teve uma coisa, assim, que é aquela que todo dia tu dorme, assim, como se aquilo não tivesse redondo ainda, não tivesse bem, não estivesse andando certo, sabe? Que te incomoda, que você diz, isso vai demorar para a gente conseguir resolver, é a principal dificuldade do começo. Foi o que? Foi o contato com algum player, foi
algum tipo de... Foi vender ideia? Foi recrutar as pessoas? Assim, qual foi a principal, né, dificuldade do início da WePlan? Cara, a principal dificuldade do início como eu falei, né, são vários pontos, né? A gente conecta com muitos pontos. Mas eu acho que a principal dificuldade que a gente tinha, assim, e era esse cara, beleza, e como a gente vai fazer, a gente vai conseguir transmitir o nosso conhecimento ali para aquele profissional que está na ponta, né? Que antes ele fazia um projeto, mas ele passava por uma loja especialista executar aquilo com a sua equipe de montagem. Então, como que a gente vai fazer isso acontecer dentro da casa do cliente, conectando terceiros ali, né? Principalmente conexão com o montador. Então, essa talvez seja a dificuldade que mais tirava o nosso sono, né? Mas, cara, foram vários pontos, Johnny. É até difícil a gente citar, assim, a maior, né? Porque, cara, aí, beleza, a gente tinha lá pro nosso modelo de negócio, a gente precisa desde o início conectar uma financeira, né, dentro da operação. E aí, cara, no início não tem financeira por dentro, tu mata no peito, né? E aí, acontece uma inadimplência, alguma coisa, olha o risco que isso vai pro teu negócio. Só que, cara, tu acaba indo, assim, as coisas, tem que dar os peitaços, as coisas vão acontecendo, né? E aí, como eu falei, aí sim tu vai trazendo as pessoas para dentro, tu vai conseguindo dividir, né? As dificuldades, elas continuam aparecendo, né? Mas tu consegue um pouco dividir com as pessoas, cada um no seu setor, e ir trazendo as melhorias constantes, né? É aquela questão, né? Errar pequeno para acertar grande, né? Quando nem diz o Guilherme. É importante a gente entender a dificuldade agora, o problema aconteceu, resolver e aí para o próximo, né, não acontecer mais, né? A gente tem essas ferramentas e a gente tem as pessoas certas para isso. A gente só não pode não dar valor para o erro que aconteceu, né? Tem que acontecer e resolver, né? Fazer com que o próximo já não tenha mais. Um produto e um serviço não adianta, ele passa pela melhoria contínua, né? É o tempo todo. Só a gente tem que sempre acreditar, né, no modelo, no que tu está entregando. Se a gente for analisar hoje, né, Johnny, Ismael, cara, talvez uma coisa que há pouco tempo atrás, principalmente nossos pais ali, como assim pagar uma conta pelo telefone, usar o internet banking ali? Não, eu tenho que ir lá no banco, lá tomar um cafezinho e ficar na fila. Como é que eu vou pedir comida pelo aplicativo, né? Umas coisas assim que hoje para nós não volta mais atrás, né? Tu não quer mais saber de ir lá botar os pés dentro da agência. Teu tempo, tu quer resolver as coisas rápidas. Então, eu acho que tudo que a gente traz novo tem a dificuldade, tem a barreira de entrada. E até que também se não tivesse barreira de entrada, quer dizer que tua ideia não tem valor nenhum, né? Então, cara, são várias aí, Johnny. Dá horas de conversa aqui, todas as dificuldades que a gente passou no início, né? E as também que a gente enfrenta hoje, mas com o propósito a gente quer chegar, a gente sabe qual que é a transformação que a gente quer fazer nesse mercado. E acho que isso que é o combustível, né? É o entusiasmo. Bacana, é isso aí, aquela premissa básica, né? E errar cedo, né? Para aprender o quanto antes, né? E erre rápido, aprenda rápido, né? E também aquela questão que você colocou dos nãos do começo, né? Então, quanto mais nãos você recebe, também é um sinal de que você está fazendo algo diferente, que incomoda as pessoas, e também quanto mais nãos você recebe, mais próximo de um sim você está. E vocês conseguiram chegar no sim de maneira relativamente rápida, né? Isso que também coloca a ideia, né, e o conceito, e valida o conceito, né, principalmente vendendo, né, e dinheiro na conta, né? Porque negócio validado é dinheiro na conta. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu acho que tem bastante coisa bacana, dá para entender bem assim como surgiu a WePlan, e a gente quer fazer aí os agradecimentos finais, falar, né, um pouquinho cada um, agradecer aos ouvintes. E já quer deixar para vocês também um gostinho aí do que será o nosso próximo episódio. A gente tem um tema central para falar, que seria para quem é a WePlan, né? Eu sugeri esse tema, né? Trouxe para a mesa
para explicar, né, quem faz parte desse ecossistema, e também é interessante saber quem não faz parte, né? Às vezes a pessoa quer interagir e tal, mas ela não faz parte daquele ecossistema. É interessante a gente explicar muito bem isso. Então, Renan, tem alguma coisa para falar aí com relação a esse episódio? Cara, foi bem legal, um bate-papo bem bacana. A gente, o podcast é um projeto novo da WePlan, né, que a gente vai trazer muito conteúdo legal aí para todo mundo. A gente quer convidar pessoas e profissionais parceiros, amigos parceiros, né, para vir participar. A gente tá sempre batendo esse papo mesmo, trazendo aí coisas novas aí, conversando com a galera. E acho que mais uma vez rompendo mais uma barreira aí, que é informar, que é dar a cara a tapa, acho que ir ao público, né? Está sendo um desafio bem interessante para nós. A gente está evoluindo como pessoa. A gente iniciou esse podcast hoje com o Renan aí travado, não saindo do chão. E eu disse, cara, tá tudo na tua cabeça, sabe falar isso aí de cabo a rabo mais do que qualquer um de nós. Então é importante a gente ter aí esse desafio também. E é isso aí, agradecer o pessoal e logo vem mais conteúdo. É isso aí, feito melhor do que perfeito.